Em uma bela noite, vivia-se um casal em uma pequena casa no interior. Morava-se perto da casa o pai da garota e a família da garota. Bom, casados recentemente, os dois estavam vivendo felizes como nunca tinham vivido. Mas quando passou-se um tempo, em uma bela noite de lua cheia, aconteceu que quando a moça acordou pela madrugada, olhou para o lado, seu marido não estava ali. Então ela levantou, procurou pela casa e não o encontrou. Achou estranho, mas voltou a deitar. E assim se passou por vários meses, a cada uma vez por mês, na lua cheia, seu marido não estava ali. Então ela começou a pensar que ele estava traindo ela. Contou para o pai dela e falou: ó pai, está acontecendo isto. Toda vez que eu acordo de noite, uma vez por mês, eu não encontro o meu marido ali. Então o pai dela disse: minha filha, não vá procurá-lo, fique tranquila em casa. Mas numa bela noite, tudo isso voltou-se a acontecer novamente. E ela levanta e começa a procurar por dentro da casa e não encontra ele. E como estava uma noite bem luminosa pela lua cheia, a mata estava um pouco clara. Quando ela se distancia um pouco da casa procurando pela mata, ela olha assim e não encontra nada. Só ouve barulhos de bichos. Dali um pouco ela começa a caminhar um pouco mais longe da sua casa. E ela começa a ouvir uns barulhos estranhos pela mata. E ela disse: será que é ele? E ela vai em direção a esse barulho. E quando ela está atrás de uma árvore para espiar, mas pela sua surpresa ela começou a olhar bem e viu apenas um bicho, uma fera tão grande, que deu tanto medo nela que ela começou a correr e ela só conseguia ouvir os barulhos de madeira quebrando. E ela começa a correr e ela sobe em cima de uma árvore. E ela estava com um vestido de renda. Quando ela está subindo naquela árvore, aquele bicho vem e puxa o vestido pela boca. E quando ele puxa, começa a se enfiar aquele vestido na boca dele. Mas ela, com tanto medo que estava, que ela pega e sobe rapidamente naquela árvore. E ela fica ali então até amanhecer. E aquele bicho então sai dali. Aquele bicho desaparece dali. No outro dia pela manhã, ela vai até a casa do pai dela e conta o que se passou. E ela contando aquilo para o pai dela, dizendo: pai, eu nunca vi algo tão estranho. Pai, eu nunca vi algo tão horroroso. Uma fera tão sanguínea, uma fera tão horrorosa como aquela. Quando ela começa a contar aquilo para o pai dela diz: minha filha, venha para minha casa uns dias. O pai dela já desconfiado que a fera maior era o marido dela, pois tudo apontava para ele. Quando ele saía ele saía todas as noites de lua cheia, e ela se acordava e não enxergava ele ali. Então o pai dela diz: pensa, só pode ser ele, fique aqui na minha casa por alguns dias. E quando ela fica ali então por alguns dias, fala para o seu marido dizendo: eu vou ficar apenas na casa do meu pai alguns dias, fique aí sozinho. Então o marido dela, sem entender, disse: está bem, mas o que houve? E ela disse: nada, só não fale comigo. E então ele, sem entender, fica pensando: mas o que aconteceu? Então no outro mês, na lua cheia, a mesma coisa se repete. O pai da moça sai para ver essa tal fera. Quando ele sai ali, ele sai a procurar, então eram 11 horas da noite. E ele começa a revirar a mata e não encontra nada. Ele olha no seu relógio e vê que são 3 horas da madrugada. Quando ele olha então ali, procura a fera e não a encontra. Mas quando de repente ele olha, ele só ouve um barulho, um ruído. E ele vai até lá ver o que era. Quando ele olha, ele vê aquele bicho preto.
E quando ele vê aquele bicho preto, aquele bicho vem contra ele com tanta fúria e dá uma patada na arma dele e atira a arma dele longe. Quando ele cai no chão, aquele bicho por cima dele vindo, e quando aquele bicho ergue a mão para lhe ferir, aquele bicho leva um balaço pelas costas e aquele bicho então cai ao chão. E quando ele olha assim sem entender o que estava acontecendo, ele vê que é o marido da sua filha que deu aquele tiro naquele lobisomem. Então ele fica sem entender e disse: mas você não era o lobisomem? Então o marido da sua filha fala: não, eu sou apenas um caçador de lobisomens. Eu vi que essa fera vem atormentando a nossa mata por vários tempos. Então eu resolvi caçá-lo todas as luas cheias. E essa lua cheia foi a primeira que eu consegui achá-lo pessoalmente. Então aquele pai, sem entender muito, quando olha para o lado, vê que aquele lobisomem já tinha se transfigurado em um homem novamente. E vê que era o seu vizinho, que ele tanto gostava, aquele amigo que era de muito tempo. Então eles voltaram para casa, enterraram aquele homem na mata. E nunca mais se ouviu falar de uma fera os atormentando pela mata. Nunca mais então se ouviu falar de algum bicho que os perturbava pela noite, pois ali estava um homem que tinha acabado com a vida de um lobisomem. Ele tinha dissipado essa maldição, matando aquele homem. Então seu sogro pede desculpa para ele e sua esposa retorna para casa. Então eles vivem ali sem aquela fera para os atormentar. Vivem ali tranquilos e na paz.